E aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, a Unicamp, professor Wagner Romão. Bom dia, professor, muito bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Tudo bem, Rafael? Bom dia a todas as pessoas que estão conosco. Obrigado pela sua atenção com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes, telespectadores, internautas, enfim. Vamos falar sobre as escolhas que as campanhas dos candidatos à presidência, tanto Bolsonaro como Lula, fizeram para a passagem desse dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Enquanto Bolsonaro resolveu ir até o santuário, lá em Aparecida, Lula preferiu fazer um contato com o povo. Lula foi até a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, também terminou o dia de ontem fazendo uma grande passeata, uma grande carreata pela cidade de Salvador. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do ponto de vista da política. Essas escolhas foram acertadas ou não para ambas as candidaturas? Como é que o senhor avaliou o dia de ontem, professor? Então, Rafael, foram duas atitudes bastante diferentes, né? Eu penso que o Lula preferiu tratar o dia da padroeira como mais um dia de campanha, né? No sentido de que Lula se afastou daquele centro de atenções no dia de ontem, que é a Basílica de Aparecida, todo aquele contexto da religiosidade católica, e fez um dia normal de campanha, né? Foi à Baixada Fluminense, depois foi a Salvador fazer mais um dia de campanha na sua relação com o povo e com essa estratégia das caminhadas, né? As caminhadas que culminam num comício, culminam ali num ato político ao final. E Bolsonaro, que tem como sua arma, talvez a sua arma principal, né? Essa conexão que me parece muito espúria, né? Essa conexão muito prejudicial, não só para a política, mas para a própria religiosidade das pessoas, ele fez esse enfrentamento, né? Ele agiu ali como uma espécie de fariseu, né? Se a gente for lembrar da Bíblia e dos evangelhos, uma espécie de fariseu que foi vender no templo a sua imagem, a sua visão da política e a sua força política. Ele realmente tem uma força política, ele tem ali um conjunto de seguidores fanáticos, né, e que o apoiaram na sua entrada, inclusive, ali nas igrejas, naquele recinto da Basílica e da cidade de Aparecida, né? Então, acho que foram duas posturas bem diferentes e que acho que mostram bastante o modo como cada uma das candidaturas tem lidado com a questão da religiosidade, da fé das pessoas na sua relação com as próprias campanhas, né? Lula de uma maneira mais discreta, de uma maneira mais racional e no sentido de tratar da liberdade religiosa como um valor importante, e Bolsonaro, de outro lado, fazendo uma espécie de cruzada, né, religiosa, no sentido de constranger, inclusive, outras pessoas católicas ou evangélicas ou de outras religiões para que assumam, né, uma posição a favor da sua candidatura. Acho que esse foi o resumo do que a gente pôde ver ontem nas campanhas do Bolsonaro e do Lula. Agora, professor, a gente percebe também que as duas candidaturas vão ter informações, enfim, imagens, tudo que foi gerado nesse dia 12 de outubro, por exemplo, ficou muito, viralizou muito pelas redes sociais, aquelas imagens dos apoiadores de Bolsonaro xingando o, o cardeal, né, de Aparecida, Sim. e também fazendo provocações e ameaças a pessoas que estavam lá vestidas de vermelho, por exemplo, né? Enquanto o presidente Exato. Lula, na sua conversa com os seus apoiadores, procura separar exatamente a religião da política. Essas imagens que foram geradas, elas não vão prejudicar ainda mais ou afastar ainda mais a candidatura de Bolsonaro desse público que ele tenta de qualquer forma conseguir angariar para as eleições do dia 30 de outubro? Sim, eu concordo, Rafael. Eu penso que aquelas pessoas que têm, né, que guiam a sua conduta política, que guiam o seu voto pela religiosidade e por essa forma
que Bolsonaro se utiliza para constranger as pessoas, eu acho que essa é a palavra, né? Ele tenta gerar um constrangimento àquelas pessoas que são católicas ou que são evangélicas, né, para que votem nele. Eu acho que esse teto dessas pessoas que agem dessa forma já chegou no seu limite, né? E acho que tanto as pessoas que fazem a opção pelo Lula, pelo PT, que são católicas, que são evangélicas, vão permanecer, né, nas suas posições, vão entender isso como um ataque à sua própria religião. E as pessoas que estão indecisas ainda, ou que votaram na Simone Tebet, votaram no Ciro, em outras candidaturas, eu penso que tendem a perceber esse movimento do Bolsonaro como um movimento também de enfrentamento, né, e de ataque à sua própria religião. Eu acho que a fala de um dos padres, agora eu não me lembro exatamente o nome dele, mas que ficou muito forte também nas redes sociais ontem, de que aquele não era um dia de pedir voto, mas era um dia de pedir bênçãos. Acho que ela resume bastante isso e demonstra essa contraposição de uma grande parte da igreja católica, no caso, né, e dos seus fiéis, a essa postura de constrangimento, essa postura até de violência, né, do Bolsonaro e dos bolsonaristas que lá estavam com relação à religião. Então, eu acho que é um tiro pela culatra, né? É um tiro no pé, é algo que vai causar prejuízo para o Bolsonaro, e acho que Lula fez muito bem, né, e faz muito bem. Ele sempre teve uma postura de ter um respeito muito grande a todas as religiões. Todas as pessoas são livres para professar a sua religião da maneira como quiserem, bem entenderem, né? E acho que o presidente ele deve apoiar essa liberdade, né, e não fazer política em cima disso, e não constranger as pessoas a votarem nele, né, no caso no Bolsonaro, por conta da sua fé. Professor Wagner Romão, eu gostaria também de uma avaliação sua sobre essas estratégias utilizadas pelos dois candidatos. Bolsonaro foi até Aparecida em busca de pegar uma carona na religiosidade ou na importância dessa data. Já o ex-presidente Lula foi à Baixada Fluminense, por exemplo, e também ao Complexo do Alemão, e deixou claro, marcou que, por exemplo, o Complexo do Alemão foi notícia em todo o Brasil, não por conta de mais um massacre, mais tiroteios, mais violência, mas sim por uma mensagem de esperança de recolocar todas essas pessoas dentro de um orçamento, ou seja, que essas pessoas serão consideradas como brasileiros. É isso. Eu acho que essa tem sido a tônica das últimas aparições do Lula, né, das últimas ações do Lula na sua relação muito direta com a população, né? A gente tem visto, né, aqui eu moro em Campinas, nós tivemos aqui no sábado passado a visita do Lula, isso tem acontecido em outras cidades, isso deve ser a tônica, né, o principal elemento de campanha do Lula, essa recepção do Lula nas cidades, a conversa com políticos locais que estão fazendo esse apoio ao Lula, e acho que essa indicação muito clara, né, de que o que está em jogo nessas eleições não é se a pessoa é mais cristã ou menos cristã, não é se a pessoa é mais ou menos ligada às religiões de matriz africana, não é se a pessoa é mais ou menos forte na moral e nos bons costumes. O que está em jogo, que a população realmente quer, é mudança, é matar a sua fome, é ter geração de emprego, é ter geração de renda, de trabalho, é ter uma educação de qualidade, né? É fazer com que a saúde possa ser uma saúde para todas as pessoas que precisam dela, né? Eu acho que a mensagem que Lula tem tentado passar é essa. Nós não estamos discutindo nessa eleição a questão do aborto, nós não estamos discutindo a questão, né, o delírio, né, se o país vai virar ou não comunista, né? Nós estamos discutindo coisas muito práticas e muito concretas. E não é à toa, me parece, Rafael, que essa vantagem que Lula tem, exatamente naquelas classes mais populares, né, aquelas que têm a renda mais baixa, que estão sofrendo mais com a fome, com o desemprego, com a educação, infelizmente, de baixa qualidade, né, com a incompetência, né, de quem estava no poder no período da pandemia, que não soube nem dar vacina no tempo correto, né, no tempo que teria sido
o melhor momento, né, o momento mais urgente, e nem soube dar resposta à questão da educação, né, a esse grande abismo que existe ainda, infelizmente, entre as crianças e jovens mais ricos e as crianças e jovens mais pobres, que não têm acesso à internet, que não têm condições de desenvolver o seu processo educativo, pedagógico, num momento de dificuldade, como foi a pandemia. Eu acho que é isso que está em jogo nas eleições e é o que o Lula está tentando trazer para o centro do debate. É o que a gente vê aqui em São Paulo também, no caso do Fernando Haddad, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? O caminho de tratar das questões que são questões realmente emergenciais e deixar a fé das pessoas, deixar a crença das pessoas num outro patamar, num patamar mais protegido, inclusive, das disputas políticas. Eu acho que esse é o caminho que Lula está trilhando. A gente está conversando com o professor Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas. Professor, o senhor disse que mora em Campinas, o senhor está falando de Campinas, e o senhor falou também da campanha do candidato Fernando Haddad ao governo do estado de São Paulo, e o Haddad ele tem procurado também trazer os temas nacionais para o estado de São Paulo, até para tirar essa vantagem que Tarcísio de Freitas colocou à sua frente nesse primeiro turno. Tarcísio de Freitas também estava acompanhando Bolsonaro em Aparecida. Eu fico me perguntando quantas vezes será que Tarcísio deve ter pisado naquela basílica, ou mesmo se ele conhecia Aparecida, mesmo que Aparecida esteja pertinho do seu colégio eleitoral, o seu sítio eleitoral, que é São José dos Campos. Como é que o senhor avalia também a participação dos colaboradores, dos apoiadores da candidatura do ex-presidente Lula ao governo do estado de São Paulo? E aí eu falo especificamente de tucanos de plumagem mais branca do PSDB, digamos assim, e também de Geraldo Alckmin nessa campanha, nessa reta final. Como é que o senhor avalia essas participações e esses apoios? Acho muito o que está acontecendo no caso do PSDB, né, ou daqueles que foram PSDBistas, é algo muito interessante, né, que diz respeito às transformações no PSDB desde a sua origem, né? A origem do PSDB está ali em 87, 88, né, no período da Constituinte ainda, quando há uma fração do antigo PMDB que se desloca para um novo partido, que é o PSDB, né? E entre eles estavam Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, o próprio Franco Montoro, Alberto Goldman, que foi também governador aqui em São Paulo, né? E assim por diante. Então, essas pessoas que foram pessoas que, né, podem haver divergências, e existem divergências, diferenças ainda muito grandes de pensamento, tanto no campo, entre o campo petista e o campo desses PSDBistas históricos da sua fundação, eles estão ligados a uma matriz política democrática. Isso a gente não pode negar, né? Uma matriz política democrática que veio do combate à ditadura, que veio do combate ao autoritarismo no período do regime militar, né? Todas essas pessoas que eu falei tiveram contra o regime militar. E a gente tem uma perda, né? O PSDB aparentemente foi perdendo a sua agenda, não só a sua agenda democrática, mas também a sua agenda com relação a políticas cada vez mais neoliberais. Foi o que a gente viu no governo Fernando Henrique e foi o que a gente viu na maior parte dos governos tucanos aqui no estado de São Paulo. Isso acabou gerando, né, o que foi a candidatura Dória, né, e a breve prefeitura do Dória na capital do estado, e também no governo Dória aqui em São Paulo, né? Então, o que nós vimos foi uma ascensão de figuras, digamos assim, de uma segunda geração do PSDB, que não tinham essa característica de terem lutado contra a ditadura e acabaram se conectando a esse, né, quer dizer, a esse outro padrão, né, do PSDB, muito mais ligado a uma postura fortemente neoliberal, pró-mercado, né, e anti-Estado, ou seja, de destruição também, de decomposição da força das políticas públicas e da ação do Estado, não só no Brasil, mas aqui no estado de São Paulo especificamente, né? E mais do que isso, uma coisa que foi, quer dizer, uma descaracterização ainda maior, que foi a vinda do Rodrigo Garcia, que sempre foi do DEM, né, do Democratas,
ou do PFL, do antigo PFL, que é um partido que foi base da ditadura militar, né? Que foi um grupo, um agrupamento político que foi base da ditadura militar. Então, esse pessoal perde muita força com a chegada do bolsonarismo no Estado, né? Quer dizer, essa centro-direita do PSDB acaba se esvaziando, né, como projeto político. E o que nós estamos vendo hoje é que aqueles antigos tucanos mais afeitos à democracia, portadores de uma mensagem democrática, fazem a opção por Lula e fazem a opção por Haddad. Enquanto esses outros neo-tucanos, né, de plumagem aí, de cabeça preta, né, como esse Rodrigo Garcia, como esses secretários aí, que foram secretários do Dória, inclusive, né, e que não acompanharam o Geraldo Alckmin na saída ao PSB, eles estão ali como sócios menores, né, como sócios minoritários do bolsonarismo autoritário no estado de São Paulo. Então é isso que está acontecendo com o PSDB, né? Eles perderam a sua característica, eles perderam a sua identidade política e agora não passam de um sócio menor do bolsonarismo no estado de São Paulo. Acho que aqueles PSDBistas, tucanos, né, mais antigos, percebem a gravidade do momento político e estão fazendo a opção correta, que é a opção pela democracia, que é a opção por Lula e por Haddad aqui em São Paulo. Mas o senhor acredita, professor, que esses tucanos históricos, eles consigam diminuir as resistências ou os preconceitos que ainda é muito arraigado no interior do estado de São Paulo contra o Partido dos Trabalhadores? Eu acho que em parte sim, né? Embora eles também tenham perdido uma parcela importante da sua força política, mas eu penso que pessoas que estão em dúvida entre Lula e Bolsonaro, entre Haddad e Tarcísio, podem ter em figuras como Fernando Henrique Cardoso, podem ter em figuras, né, como o próprio acabou de ser senador, agora me foge o nome dele, né? Nunes, foi presidente estadual aqui do partido. Aloysio Nunes. O Aloysio Nunes, por exemplo, é uma outra figura importante, né? Mesmo os economistas ligados aí ao Plano Real, né? Malan e outros, né? As pessoas ali desse campo que criaram o Plano Real, eu acho que elas podem ter, e veja, isso já faz muito tempo, né? Já fazem aí cerca de 25, 30 anos desse processo. Mas eu acho que as pessoas mais antigas podem sim se sensibilizar e perceber que o lado correto, né, o lado da democracia, é o lado que tem que prevalecer. Então isso tem uma chegada, me parece, Rafael, principalmente nas pessoas aí na faixa dos 50 anos para cima. A juventude, acho que está num outro nível de disputa. Eu acho que aí a figura do Lula é muito importante, essas novas lideranças também do PT, em que eu acho que Fernando Haddad se inclui, né, elas fazem mais sentido do que os velhos tucanos, mas acho que eles têm ainda, né, uma importância considerável, sobretudo no interior do estado de São Paulo, né, próximos aí da figura do Alckmin, que é um político bastante conhecido, e em algumas cidades do interior, acho que em todo o estado, mas sobretudo na região tanto a região do Vale do Paraíba, onde Alckmin ainda tem uma força considerável, como nas regiões mais do interior do estado, elas podem ser importantes. Acho que podem ser apoios importantes tanto para Haddad como para Lula. Quero agradecer a participação do professor Wagner Romão aqui no Jornal Brasil Atual. Professor, forte abraço para o senhor, muito obrigado pela sua avaliação, sua análise. Bom, para a gente terminar, vamos fazer um exercício de futurologia. Como é que o senhor avalia que serão os próximos passos para a próxima semana, nessa campanha, nessa reta final, em que já nesse domingo teremos um debate, não é isso? Eu acho que esse debate é muito importante, porque ele não só é utilizado no momento ali do debate, mas as próprias campanhas e as redes sociais acabam sendo inundadas, né, do debate, que vai ser, espero, um debate parecido com o que foi o debate da Band entre Haddad e Tarcísio, né? Eu acho que o debate de segunda-feira à noite, né, ele foi muito interessante porque ele possibilitou que os candidatos pudessem se expressar melhor e fazer o confronto realmente, né? Eu acho que essa subida que Haddad pôde ter, né,
na comparação com o que Tarcísio avançou também nessa última pesquisa IPEC, ela pode ter a ver, sim, com essa postura que Haddad teve no debate, que eu acho que pode favorecer Lula também, né? Porque o confronto, me parece, é mais favorável a quem tem mais racionalidade, em quem tem mais argumentos, em quem tem mais trajetória, e acho que Bolsonaro acaba reproduzindo, né, aquilo que a sua base entende, né, que são palavrões, que são aí uma visão muito xingamentos, né, ataques absolutamente sem nexo, e acho que Lula tende a sair melhor. Então, o modo como o debate acontecer, me parece, pode ser a tônica do que vai acontecer na semana que vem. Vamos aguardar. Tá bom? Então, estamos à disposição aí para conversar sobre o debate também. Um abraço. Um abraço. Conversamos com o professor Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, a Unicamp, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.